Olá pessoal, hoje eu vou tratar, compartilhar com vocês um assunto de grande importância que eu irei utilizar um personagem bíblico, tá certo? Como referência. Eu vou utilizar ele como referência para discutirmos aqui sobre esse assunto. Que é de grande importância, que eu vejo principalmente nos dias de hoje, que é a questão da você, que é suceder, a questão da sucessão de novos líderes. Eu vejo que tem acontecido um descaso, eu vejo como se fosse muitos têm se descuidado em deixar um legado, deixar sucessores, deixar novos líderes, de formar novos líderes, tá certo? Hoje eu irei falar sobre liderança, eu irei falar sobre esse assunto que é de grande importância para a sociedade, e nós temos que discutirmos isso. Porque nós sabemos que uma geração vem, uma geração vai e uma geração vem, É assim que funciona a sociedade. Desde a antiguidade sempre funcionou dessa forma, Nós formamos sucessores, A sociedade em si, ela forma novos sucessores. É isso? Eu irei falar sobre um personagem bíblico de grande importância, tanto para os judeus, quanto para os cristãos e também para toda a humanidade, para aqueles que acompanham e utilizam o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo e as histórias da Bíblia, do Pentateuco como referência. É isso, eu irei falar sobre Josué, essa figura ilustre que se encontra na Bíblia Sagrada, que tanto na Bíblia dos cristãos quanto também na história e no Pentateuco dos judeus, o livro dos judeus também. Josué, ele foi de grande importância. Josué, este que foi levantado, foi formado para ser um líder. Nós observamos na história do povo de Israel que o que é que acontece? O povo de Israel foi escravizado por mais de 400 anos no Egito, E o que é que houve? Houve a necessidade. Deus, Jeová, levantou Moisés, Jeová levantou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, E nós vamos observar em todo o Pentateuco, principalmente a questão dos milagres, dos prodígios que Deus fez na vida de Moisés, utilizando Moisés. Deus chamou Moisés para essa grande responsabilidade de ser o libertador do povo de Israel, daqueles que eram descendentes de Abraão, de saírem do Egito, de libertarem o povo do Egito. Nós vamos observar na história que houve dificuldades por parte do rei do Egito, por parte do faraó, de querer libertar, de querer impedir que o povo de Israel fossem libertos. Mas Deus fez grandes milagres, Jeová fez grandes milagres para provar o seu poder, e mostrar
né, que ele estava no comando, né, e que Moisés era usado por Deus para libertar o povo de Israel, né? E desde então Josué estava com Moisés, né? Desde Josué acompanha Moisés desde os milagres, os prodígios, né, que Deus fez no Egito, né? E a saída do Egito. Josué estava sempre em contato com Moisés, né? Josué era um discípulo, né? Era servo de Moisés e estava ali como discípulo, como aprendiz, né? Estava sempre pronto para aprender, né? Josué ele estava sendo preparado desde o início, né, para ser um líder. E é isso que nós temos que vermos nos dias de hoje, né, trazendo essa comparação, né, fazendo uma analogia ou uma conjuntura, trazendo para cá, né, para os dias atuais. Nós temos que formar novos líderes. É necessário, né, que a sociedade, que os líderes de hoje formem novos líderes, né? Era necessário, né, buscar, recrutar aquela pessoa e preparar aquela pessoa para aquela missão, né? E Josué, ele estava desde o início, desde a saída do povo do Egito até o processo, né, que o povo de Israel passou um processo tremendo, né? O povo desobedeceu a Deus, né, a Jeová, naquele deserto, e uma viagem que era para durar poucos dias, durou 40 anos, né? O povo de Israel passou 40 anos em um deserto, circulando de um lado para o outro. Se nós formos analisar o mapa, né, o mapa geográfico, nós vamos analisar que em poucos dias, né, o povo chegaria, né, o destino do Egito para Canaã, né, a região ali de Jericó, aquela região ali do Rio Eufrates. Nós vamos observar que era poucos dias para se chegar ali, mas por questão de desobediência, o povo passou 40 anos no deserto. E mesmo assim Deus, Jeová, cuidou do povo, através da liderança de Moisés e de Josué, que estava ali, né, nesse período já era um líder militar, né, ele estava ali já como um líder militar, aprendendo com Moisés, né, e também era sempre a ouvir, né, a voz de Deus, né. Moisés, eles tinham uma comunhão com Deus, né, e passava esse exemplo para Moisés, para Josué, melhor falando, né? Por isso que nós temos que, trazendo para os dias de hoje, os líderes, eles são exemplos, né? Bons exemplos, maus exemplos. Os líderes dos dias de hoje, eles trazem, né, informações e eles são referência para a nova geração. Por isso que nós temos que sempre procurarmos fazer o que é correto, né? Procurarmos fazer o que é certo, né? Porque a outra geração, né, os nossos sucessores, eles estão nos observando, né? E nós vamos observar que chegou um momento, né, que Deus ele teve que levar Moisés morreu e houve a necessidade, né, de se levantar o novo líder, né? E esse novo líder que se levantou-se foi Josué. Josué, ele assumiu uma responsabilidade tremenda, porque dos que saíram da terra do Egito, né, até certa idade, somente Josué e Caleb, né, da geração mais antiga, né, que entraram na terra de Canaã. Nós vamos observar que Josué, ele sentiu medo, ele teve medo, né, de assumir aquela tão grande responsabilidade. Mas
Deus falou com ele que estaria com ele e só pediu para que ele se esforçasse, para que ele tivesse bom ânimo, né? Que Deus estaria com ele todos os dias, né? A única coisa que Deus pediu, né? Jeová pediu para Josué era que ele não se afastasse, né? Para que não se afastasse da sua boca o livro da lei, né? Que são a lei que Josué meditasse na lei de dia e de noite, né? Que é justamente os mandamentos, né, de Deus, né, para o povo de Israel, né? Que ele se mantivesse na lei, né? Que ele se mantivesse obedecendo os mandamentos todos os dias, né, da sua vida. Deus sempre estaria com ele. Nós vamos analisar que Deus fez grandes coisas na vida de Josué, né? Aquele que foi preparado por Moisés, né, estava sempre aos pés de Moisés ali, ao lado de Moisés para aprender, né? Mas também ele tinha, né, características, né? Ele tinha, né, virtudes, né? Ele tinha, né, Josué era um homem de fé, né? Josué era um homem de coragem, ele tinha visão e ele sempre procurava obedecer a Deus, né? E isso são características, né, de uma pessoa de sucesso, né? De uma pessoa que tem propósito, né? Que busca caminhar, né, diante do propósito que lhe foi confiado, né? Nós observamos na história de Josué, né, na história bíblica, né, em relação à questão do povo de Israel, né? Josué era um responsável, era um líder espiritual, era um líder militar, né? Ele que foi responsável por conquistar a terra de Canaã, né, e distribuir as tribos de Israel. Josué ele teve a missão de unir, né, o povo de Israel, né, e vencer as grandes batalhas que vieram sobre o povo de Israel, sobre a sua vida, né? E que nós nos dias de hoje nós possamos aprender, né, com Josué, que nós possamos aprender, né, que se nós nos mantivermos firmes e focados no propósito, se nós nos mantivermos firmes e focados na missão, né? Eu não sei qual a missão, né? Cada ser humano ele em si aqui nessa terra, cada um tem a sua missão. Eu acredito nisso, né? Josué ele teve a missão de conquistar, né? De liderar e conquistar a terra de Canaã, né? Junto com o povo de Israel, né? E eu não sei qual a sua missão aqui nessa terra, né? Eu não sei qual a sua missão, né? Mas o importante é para os líderes anciões, né? Os líderes experientes, né? Que busquem formar novos líderes. É necessário você médico formar novos médicos, né? Você advogado, você profissional em alguma área específica, formar novos líderes, né? Liderança, você que tem formar, né? Busque sempre passar, deixar um legado para com seus filhos, né? Para com aqueles que lhe seguem, né? Que seja filho, que seja alguém que esteja aí ao seu lado, na sua empresa, né? Lhe observando, estando com você. Busque sempre ensinar e capacitar, e dar exemplo, né? Exemplos de retidão, exemplos de coragem, né? E tenha sempre a visão, né, que vai dar certo. Busque ter bom ânimo sempre, né? Às vezes vem as dificuldades da vida, né, que vem ao encontro de todos, né, tanto pessoal quanto empresarial ou em outros ramos, né, da sociedade, questão ministerial, voltado aqui para a igreja, né? Vem dificuldades,
né, mas que nós possamos nos mantermos firmes na missão, né, que nos foi confiada. A missão de Josué foi liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida, mas não só isso, liderar o povo na obediência a Deus, né? Liderar o povo em obediência aos mandamentos, à lei do Deus Todo-Poderoso. Essa era a missão, porque o importante é isso, liderar com retidão, liderar com amor, liderar dentro dos valores, dos princípios, sem denegrir a imagem, sem denegrir a imagem do outro. Não, né? Sempre buscar confiar, né? Sempre buscar acreditar, né? E buscar fazer o melhor, tá certo? Essa é a reflexão de hoje, né? Que possamos aprender, né, com Josué, né, que foi o sucessor, o grande sucessor de Moisés para conquistar a terra prometida, Canaã. Terra essa que foi prometida a Abraão, né, séculos antes, né, e Deus fez, né, Jeová fez um milagre, né, e Josué junto com o povo de Israel conquistaram a terra de Canaã. Não é isso? Que todos fiquem, né, com essa reflexão, né, e com essa lição, né, que possamos aprender, né, com Josué, que possamos aprender com Moisés a formar novos líderes e aprendermos com Josué a sermos os novos líderes e assumirmos as nossas responsabilidades, tá bom?